Pense no milionário do Monopoly. Como ele é? Cartola, bigode e um monóculo, certo? Surpreendentemente não. Ele nunca usou monóculo. Isso é o famoso efeito Mandela, quando enormes grupos de pessoas se lembram de algo que nunca existiu. Neste vídeo, vamos desvendar o que é isso. Uma falha na nossa memória coletiva ou, algo mais estranho, que sugere uma falha na própria realidade. O nome deste fenômeno tem origem em Nelson Mandela. Milhares de pessoas ao redor do mundo estavam absolutamente convencidas de que ele havia morrido na prisão nos anos 80. Elas até se lembravam de noticiários sobre o acontecido. Mas, na realidade, Mandela foi libertado e só faleceu em 2013. Foi a pesquisadora de fenômenos paranormais Fiona Broom que, ao perceber essa falsa memória coletiva, cunhou o termo efeito Mandela. Então, vamos mergulhar nos exemplos mais famosos que o farão duvidar da sua própria realidade. E vamos começar com um verdadeiro titã da cultura pop, com uma frase que, você jura, conhece de cor. Imagine a culminação do filme Star Wars, o Império Contra-Ataca, uma batalha épica de sabres de luz. Luke Skywalker está em choque, ele acaba de perder uma mão. E então, Darth Vader se prepara para revelar-lhe a terrível verdade. Que frase ele diz? Eu aposto que na sua mente ecoou agora. Luke, eu sou seu pai. Essa citação tornou-se lendária. É parodiada, estampada em camisetas, e faz parte de inúmeros memes da internet. Ela está tão enraizada na cultura que parece uma verdade absoluta. Agora prepare-se. Darth Vader nunca disse, Luke, eu sou seu pai. Você pode rever esse momento agora mesmo. No original, após as acusações de Luke, Vader responde, não, eu sou seu pai. O nome Luke simplesmente não aparece no início da frase. Este exemplo é a introdução perfeita ao mundo do efeito Mandela. Como é possível que quase toda a humanidade se lembre de um detalhe inexistente em uma das cenas mais famosas do cinema? Isso nos faz pensar, não é? E isso é só o começo. Agora, vamos deixar o cinema de lado e falar de algo que você vê quase todos os dias. Os logotipos famosos. Vamos nos concentrar na Ford, a montadora. Tente agora mesmo imaginar o famoso logotipo oval azul da marca, com a escrita cursiva. Pense por um segundo. O que você vê? Muitas, mas muitas pessoas lembram-se claramente de um pequeno detalhe. Aquele floreio peculiar na parte superior da letra F. Um floreio elegante, um tanto antiquado, que lembra um rabinho de porco. Ele parece ser uma parte tão orgânica do logotipo que sua ausência causaria estranhamento. Mas a verdade é que esse floreio não está lá. E o mais surpreendente, ele nunca esteve lá. Pelo menos não na versão mais reconhecível e amplamente utilizada do logotipo, que já está em uso há muitas décadas. Pode abrir seu buscador agora mesmo e conferir. Este é mais um exemplo clássico do efeito Mandela. Nosso cérebro, por algum motivo, completa esse detalhe, considerando-o lógico e adequado ao estilo. Mas a realidade, mais uma vez, é completamente diferente. Por que isso acontece? Talvez nosso cérebro simplesmente busque harmonia e completude, adicionando um traço que, em sua percepção, deveria estar ali. Até mesmo a nossa infância, que parece tão inabalável nas nossas memórias, é afetada pelo efeito Mandela. Lembre-se dos divertidos desenhos animados com Bugs Bunny, Daffy Duck e outros personagens engraçados. Como se chamava essa série de desenhos animados? Quase todos, sem hesitar, responderiam Looney Tunes. E isso parece absolutamente lógico. Afinal, Toons é a abreviação de Cartoons, ou seja, desenhos animados. Tudo se encaixa perfeitamente. Mas, infelizmente, a nossa lógica nos trai novamente. Na verdade, o nome correto é Looney Tunes. Tunes significa melodias ou canções. Esse nome era uma paródia à série de desenhos da Disney, Silly Symphonies, Sinfonias Tolas. Naquela época,
A música desempenhava um papel crucial na animação. Mas devido à semelhança sonora e à aparente lógica, a versão Toons enraizou-se na memória coletiva de milhões de pessoas pelo mundo como a única correta. Este é um exemplo claro de como o nosso cérebro prefere uma explicação mais simples e compreensível, mesmo quando ela contraria os fatos. Vamos deixar o entretenimento de lado por um instante e focar no que a maioria das pessoas adora: os doces. Pense na famosa barra de chocolate Kit Kat, aquela embalagem vermelha vibrante, os wafers crocantes cobertos de chocolate. Agora, concentre-se no nome. Como ele é escrito? Tenho quase certeza de que a sua memória visual evoca uma imagem clara. A palavra Kit, em seguida, um hífen, e depois Cat, Kit Kat. Isso parece tão natural e correto que nem sequer questionamos. Estamos acostumados a ver esse hífen. Ele separa duas palavras curtas, tornando o nome mais legível e simétrico. Mas aqui está a surpresa. Se você for a uma loja hoje e pegar essa barra, não vai encontrar hífen algum. E o mais surpreendente, ele nunca esteve lá. O nome sempre foi escrito junto. Kit Kat. Este é mais um exemplo poderoso de como nosso cérebro reconstrói a realidade. Talvez as regras de gramática, ou simplesmente o hábito de ver uma separação em palavras semelhantes, levaram milhões de pessoas a lembrar de um detalhe que, na verdade, nunca existiu. Nossa memória, mais uma vez, optou pela versão que lhe parecia mais conveniente e lógica, ignorando a realidade. E que tal os seus conhecimentos de geografia? Proponho-lhe uma pequena experiência mental. Imagine o mapa mundi. Vemos a enorme península do Indostão, onde se localiza a Índia, e o Sri Lanka, essa nação insular. A maioria das pessoas, sem hesitar, posicioná-lo-ia logo abaixo da ponta sul da Índia, como uma grande gota a escorrer da extremidade da península. Esta imagem está tão profundamente enraizada nas nossas mentes que parece um axioma, algo que aprendemos na escola, nas aulas de geografia. Mas se abrir agora qualquer mapa moderno, terá uma surpresa. O Sri Lanka não está estritamente a sul, mas sim visivelmente mais a leste, aproximadamente 100 quilômetros a sudeste da Índia. Não fica pendurado diretamente por baixo dela. Este desvio geográfico na memória coletiva é um dos exemplos mais intrigantes do efeito Mandela. Leva-nos a questionar: será que todos memorizamos mal o mapa na escola? Ou o mapa mudou mesmo? Claro que os geólogos dirão que isso é impossível, mas a sensação de que era diferente antes permanece incrivelmente forte para muitos. Vamos voltar ao mundo dos contos de fadas e da magia, um lugar que nos é familiar desde a mais tenra infância. Relembre o clássico filme de animação da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões. A rainha má aproxima-se do seu espelho mágico para fazer a pergunta mais importante da sua vida. O que ela diz? Milhões de pessoas em todo o mundo citariam, com certeza: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa frase tornou-se uma expressão icônica. É usada em paródias, em publicidade e na linguagem do dia a dia. Ela é um símbolo de vaidade e inveja. Mas, como já deve ter desconfiado, essa frase não existe no filme original da Disney. Na verdade, a rainha dirige-se ao espelho dizendo: espelho mágico na parede. Sim, ela usa a palavra mágico e não repete a palavra espelho. A versão com a repetição parece mais poética e memorável, e provavelmente foi por isso que se enraizou tão profundamente na nossa cultura, substituindo o original na memória coletiva. É mais uma prova de que a nossa memória não é um registrador exato, mas sim um editor criativo que prefere versões mais vívidas e bem construídas dos acontecimentos. Vamos mergulhar de novo no universo do cinema, desta vez no gênero do thriller psicológico. O filme O Silêncio dos Inocentes nos presenteou com um dos vilões mais carismáticos e aterrorizantes da história, o Dr. Hannibal Lecter. Seu primeiro encontro com a agente do FBI Clarice Starling é um verdadeiro show de construção de tensão.
Como ele começa? Muitos se lembram vividamente de Lecter, atrás do vidro de sua cela, proferindo a frase arrepiante: "Olá, Clarice." Essa saudação soa tão pessoal, tão macabra, que fica gravada na memória. Tornou-se a marca registrada do personagem. Mas se você reassistir a essa cena, vai perceber que Hannibal Lecter nunca disse: "Olá, Clarice." Ele nem sequer a cumprimenta. O primeiro diálogo deles começa com ele dizendo: "Bom dia." E só. A frase "Olá, Clarice" se encaixa tão bem na imagem do personagem e na atmosfera do filme que nosso cérebro provavelmente a criou a partir de diferentes trechos de diálogos e da impressão geral. A cultura popular e as paródias fizeram o resto, fixando em nossa memória algo que jamais esteve de fato nas telonas. E agora, vamos falar sobre algo que está dentro de cada um de nós: o nosso próprio corpo. Uma pergunta simples de anatomia: onde fica o coração? A maioria das pessoas apontaria, com toda a certeza, para o lado esquerdo do peito. Desde pequenos aprendemos: o coração fica à esquerda. Nos filmes, vemos os heróis levarem a mão ao lado esquerdo do peito durante um ataque cardíaco. Colocamos a mão no lado esquerdo quando ouvimos o hino. Essa verdade parece absolutamente inabalável. No entanto, do ponto de vista anatômico, isso não é totalmente correto. Nosso coração não está localizado à esquerda, mas sim, praticamente no centro da caixa torácica, atrás do externo. Ele está apenas ligeiramente, cerca de 2/3, deslocado para o lado esquerdo, e seu ápice aponta para a esquerda e para baixo. É por isso que os batimentos cardíacos são mais audíveis justamente ali. Mas a ideia de que o coração está totalmente à esquerda é uma simplificação excessiva que se tornou um engano generalizado. Este é um exemplo de como o efeito Mandela pode afetar não apenas a cultura pop, mas também o que consideramos conhecimentos científicos básicos sobre nós mesmos. Pois bem, analisamos vários exemplos chocantes. Mas por que tudo isso acontece? Agora, vamos das perguntas às possíveis respostas, começando pela explicação mais científica e concreta. Psicólogos chamam esse fenômeno de confabulação. O nome pode soar complexo, mas a ideia é bem simples. Nosso cérebro não é como um gravador de vídeo perfeito, capaz de registrar os eventos com precisão absoluta. Nossa memória, por outro lado, se assemelha mais a um editor que está constantemente processando informações. Quando há lacunas ou inconsistências em nossas lembranças, o cérebro não as deixa em branco. Ele ativamente preenche os detalhes que faltam, mistura diferentes memórias e chega a inventar elementos que, a seu ver, são lógicos. Tudo isso para construir uma imagem do passado coesa e sem contradições. Fazemos isso de forma completamente inconsciente. O cérebro simplesmente preenche essas lacunas com a informação que considera mais provável. É por essa razão que a frase "Luke, eu sou seu pai" nos soa mais correta. Ela é mais dramática e direta. A confabulação, portanto, não é uma mentira, mas sim um processo natural da nossa memória. E é exatamente essa dinâmica que explica muitos dos casos do efeito Mandela. A segunda razão científica importante é o efeito da desinformação. Imagine que você testemunhou um evento. Sua memória o gravou. Mas depois disso, você ouve várias vezes de outras pessoas, ou lê nas notícias, uma versão ligeiramente distorcida desse evento. Com o tempo, essa informação externa e incorreta pode infiltrar-se na sua própria memória e alterá-la. Você passará a acreditar sinceramente que se lembra da versão distorcida. Na era da internet, esse efeito se intensificou milhares de vezes. Memes, citações, artigos, vídeos, tudo isso gera um poderosíssimo fluxo de informação. Se milhões de pessoas na internet repetirem uma citação errada de Star Wars, mais cedo ou mais tarde, seu cérebro pode ceder e aceitar essa versão popular como a original. A internet funciona como um gigantesco amplificador de equívocos coletivos, transformando um pequeno erro de uma pessoa em uma falsa memória,
para milhões. Isso não é apenas uma falha individual, mas uma reação em cadeia em escala global. Existe outro fenômeno psicológico interessante, conhecido como criptomnésia. Esse termo pode ser traduzido como memória oculta. Basicamente, você consegue recordar uma informação, mas esquece completamente a sua origem. O seu cérebro não a percebe como algo que ouviu ou leu, mas sim como um pensamento original seu ou uma recordação genuína. Por exemplo, você pode ter visto não o filme original Star Wars, mas uma das inúmeras paródias em que um personagem diz exatamente a frase: "Luke, eu sou teu pai". Com o tempo, a fonte da informação, a paródia, apaga-se da memória. No entanto, a frase marcante permanece, e o seu cérebro, sem encontrar a fonte original, atribui-a por engano ao filme original, que você também viu. Você fica absolutamente convencido de que a ouviu lá mesmo. A criptomnésia explica como fragmentos de diferentes fontes, livros, paródias, conversas, podem fundir-se na nossa mente, formando uma memória única, mas falsa, sobre um acontecimento específico. Além disso, não podemos ignorar a propensão do nosso cérebro à simplicidade e à busca de padrões. O cérebro é um órgão bastante preguiçoso, no sentido de que sempre tenta economizar energia e escolher o caminho mais curto e fácil para processar informações. Quando nos deparamos com algo novo, o cérebro tenta encaixá-lo nos padrões e estereótipos que já temos. Lembremos o exemplo dos Looney Tunes. A palavra tunes, melodias, no nome do desenho animado, parece-nos menos lógica do que toons, referindo-se a personagens de desenhos animados, porque associamos automaticamente o nome ao conteúdo. O nosso cérebro vê a palavra desenho animado e seleciona o padrão mais adequado, toons, descartando a opção menos óbvia, embora correta. Da mesma forma, ele acrescenta um hífen ao nome Kit Kat, porque assim o nome corresponde aos padrões gramaticais habituais. Essa simplificação cognitiva é um mecanismo poderoso que nos ajuda a nos orientar rapidamente no mundo. Mas às vezes, ele nos prega uma peça, criando memórias falsas persistentes. Mas agora, vamos deixar a ciência mais seca de lado e mergulhar em teorias que nos dão arrepios. E se o efeito Mandela não for uma falha na nossa mente, mas sim na própria realidade? Uma das teorias alternativas mais populares é a dos universos paralelos, ou do multiverso. Segundo esta hipótese, existe uma infinidade de realidades paralelas que são muito semelhantes à nossa, mas diferem em pequenos detalhes. Num universo, o ricaço do monopólio tem um monóculo, e noutro, não. Numa realidade, Darth Vader diz: "Luke, eu sou teu pai", e noutra, "Não, eu sou teu pai". Os defensores desta teoria acreditam que o efeito Mandela são memórias residuais de pessoas que, de alguma forma, se deslocaram ou saltaram de uma linha temporal para outra. Elas recordam a realidade em que viviam antes, mas agora se encontram na nossa, ligeiramente alterada. Parece ficção científica, mas esta ideia cativa a imaginação e oferece uma explicação muito elegante para o porquê de as memórias parecerem tão reais. Deixando de lado a teoria do multiverso, vamos nos concentrar em um possível culpado para todas essas estranhezas. Alguns entusiastas de teorias da conspiração apontam o dedo para o CERN e o grande colisor de hadrons. Trata-se de um acelerador de partículas gigante, construído para estudar as leis fundamentais do universo. Lá, os cientistas colidem partículas a velocidades próximas à da luz, buscando recriar as condições que existiam logo após o Big Bang. Pois bem, segundo essa teoria, os experimentos no CERN são tão poderosos que poderiam afetar a própria estrutura do espaço-tempo. Os defensores dessa ideia acreditam que os cientistas, sem querer, podem ter danificado a nossa linha temporal, criado buracos negros microscópicos ou até mesmo fundido diversas realidades paralelas numa só. Como resultado desse erro cósmico ou falha cósmica, pequenos detalhes da nossa história coletiva
teriam sido alterados. Mas a memória da realidade antiga permaneceu em algumas pessoas. Claro, os próprios físicos consideram tais suposições um completo absurdo. No entanto, para muitas pessoas, o colisor tornou-se um símbolo de jogos perigosos com a matéria, que poderiam levar a consequências imprevisíveis para toda a nossa realidade. Mas e se tudo for ainda mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexo? E se toda a nossa realidade não passasse de uma simulação computacional extremamente sofisticada? Esta hipótese, conhecida como hipótese da simulação, sugere que todos nós vivemos dentro de uma espécie de Matrix, criada por uma superinteligência ou por uma civilização do futuro. Nesse cenário, o efeito Mandela ganha uma explicação bastante simples e lógica. São simplesmente bugs, falhas ou atualizações no código-fonte da nossa simulação. Imagine que os desenvolvedores decidiram fazer uma pequena alteração, por exemplo, remover o hífen do nome Kit Kat, ou corrigir uma frase num filme antigo. Eles aplicam um patch e a realidade muda. Mas, como em qualquer programa complexo, por vezes sobram artefatos ou arquivos residuais na memória do sistema, ou seja, na memória de algumas pessoas. Nós somos como os usuários que notaram que, após uma atualização, o ícone no ambiente de trabalho mudou ligeiramente. Esta teoria explica por que as mudanças são tão pequenas e aparentemente insignificantes. São apenas pequenas edições ou ajustes no código do nosso universo. Existe também outra teoria fascinante que remete aos clássicos da ficção científica. E se a causa de todas essas mudanças fossem viajantes no tempo? Imagine que alguém do futuro viajou para o passado e, acidentalmente ou de propósito, alterou algum detalhe insignificante. Por exemplo, pisou numa borboleta, como no famoso conto de Ray Bradbury. Essa minúscula alteração, de acordo com o efeito borboleta, poderia ter desencadeado uma reação em cadeia que, como ondas na água, se espalhou por toda a linha do tempo. O resultado dessas ondas seriam pequenas alterações em nossa realidade. Um logotipo ligeiramente diferente, uma frase um pouco modificada em um filme, a localização diferente de uma ilha no mapa. Para o próprio viajante no tempo, a mudança poderia ter passado despercebida, mas para nós, ela se tornou a causa do efeito Mandela. As pessoas que se lembram da versão antiga, na verdade recordam a linha do tempo original e inalterada, antes que houvesse qualquer intervenção do futuro. Essa teoria nos transforma de meros observadores em testemunhas de uma verdadeira guerra pelo passado. Mas, deixando de lado as teorias fantásticas, voltemos à psicologia. Por que, independentemente da razão, essas falsas memórias nos parecem tão vívidas, reais e inquestionáveis? O apego emocional desempenha um papel crucial aqui. A maioria dos exemplos do efeito Mandela está ligada a coisas da nossa infância ou juventude. Filmes favoritos, desenhos animados, doces, músicas. Essas memórias não são simplesmente guardadas na nossa mente como fatos secos. Elas são tingidas por emoções fortes, nostalgia, alegria, a sensação de despreocupação. Quando uma memória é carregada emocionalmente, o nosso cérebro confere-lhe um status especial, marcando-a como importante e confiável. Por isso, quando nos deparamos com um fato que contradiz a nossa memória querida, torna-se muito difícil para nós aceitá-lo. É mais fácil acreditar que o mundo inteiro mudou do que admitir que a nossa própria memória, tão cara ao nosso coração, possa estar errada. As emoções tornam a memória falsa incrivelmente convincente. Por fim, há outro fator poderoso que transforma um erro de memória individual num fenômeno de massa: o reforço coletivo. Imagine que você perceba algo estranho, como a ausência do monóculo no Mr. Monopoly. A princípio, você pensa que foi apenas impressão sua. Mas depois, você acessa a internet e encontra um fórum onde milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas escrevem exatamente a mesma coisa. Elas compartilham as mesmas memórias que você
e estão igualmente perplexas. Nesse momento, sua incerteza dá lugar a uma convicção sólida. Não posso estar enganado se tantas pessoas se lembram do mesmo. Você pensa. Esse mecanismo de prova social é incrivelmente poderoso. Ele fortalece sua crença em sua própria razão e o leva a pensar que o problema não está na sua memória, mas sim que a realidade, de fato, mudou. A internet criou um ambiente perfeito para a propagação e o reforço do efeito Mandela, conectando pessoas com as mesmas memórias falsas e gerando a sensação de uma realidade comum, porém alternativa. Contudo, em meio a toda a diversidade de teorias fascinantes, céticos e cientistas apontam para um fato crucial e inegável: a completa ausência de qualquer evidência física de uma realidade passada. Se o universo realmente mudou, então, em algum lugar, deveriam ter restado artefatos de um mundo antigo. Onde está, por exemplo, uma fita de vídeo antiga de Star Wars, com Vader dizendo: "Luke, eu sou seu pai"? Onde está uma única embalagem antiga de um chocolate Kit Kat, com aquele famoso hífen? Onde está um atlas antigo em que o Sri Lanka apareça diretamente abaixo da Índia? Nada disso existe. Todos os objetos físicos, registros e documentos existentes correspondem à nossa realidade atual. Os defensores das teorias da conspiração afirmam que, com a mudança de realidade, todos os artefatos também se alteram, mas essa é uma alegação impossível de comprovar. Para a ciência, no entanto, a ausência de provas materiais é o principal argumento de que o efeito Mandela ocorre exclusivamente em nossas mentes, e não no mundo exterior. O maior ponto de viragem na história do efeito Mandela não são as teorias sobre mundos paralelos. É a constatação de quão frágil e pouco confiável é a nossa própria memória. Costumamos confiar nela como confiamos em nós mesmos, considerá-la o registro imutável da nossa vida. Mas, na verdade, o nosso cérebro não é um disco rígido. É mais como um narrador astuto. Ele está constantemente a editar, reescrever e reinterpretar o passado para que se ajuste à nossa compreensão atual do mundo. E quando nos deparamos com o efeito Mandela, não estamos a ver uma falha na Matrix, mas sim uma falha no nosso biocomputador pessoal. Esta constatação pode ser muito mais perturbadora do que a ideia de universos a fundirem-se. Ela nos faz duvidar não da realidade exterior, mas sim da realidade que carregamos dentro de nós. Afinal, o que é isto? Uma falha na Matrix ou jogos da memória coletiva? A ciência afirma com segurança que são características do funcionamento do nosso cérebro. Mas a sensação de que antes era diferente permanece incrivelmente forte e convincente. E enquanto não tivermos uma máquina do tempo para verificar, este debate continuará. Obrigado por ter assistido até o final. Se foi interessante mergulhar nos mistérios da nossa memória, curta e inscreva-se no canal para não perder novas explorações de temas intrigantes. E você, já se deparou com algum exemplo do efeito Mandela? Qual deles você acha o mais inexplicável? Deixe nos comentários. Gostaria muito de ler.